que o concessionário tem que pagar para o Estado em função de deter aquele contrato. Nas parcerias público-privadas, eu tenho uma variável em relação às concessões comuns. Ela também é um contrato de concessão, só que não é comum. É um contrato de concessão na forma de parceria público-privada. Geralmente, nesses contratos de parceria, eu tenho, além da recepção da tarifa pelo concessionário, eu tenho um pagamento realizado pelo Estado diretamente ao concessionário. Ou há vezes em que eu não tenho tarifa alguma cobrada. Há só o pagamento pelo Estado, pelo município, pela União Federal, pela administração pública, ao concessionário de uma contraprestação. Há vezes em que eu tenho a tarifa e essa tarifa ela é subsidiada, ela é patrocinada, ela é complementada por uma receita paga pelo Estado, pelos municípios, pelo Distrito Federal, pela União Federal. Então essa é a grande diferença. Na PPP eu tenho, além da tarifa, ou independentemente da tarifa, um pagamento feito pela administração pública. Na concessão comum, eu não tenho pagamento. Existe uma espécie de investimento conjunto entre o setor privado e o setor público, é isso? É isso. Ambos entram com dinheiro? Ambos entram com dinheiro. Um exemplo de uma parceria pública, uma PPP que está sendo feita hoje de destaque? Olha, há PPPs já em curso na área, por exemplo, de saúde, na área hospitalar. Então, você tem um contrato já firmado hoje pelo governo da Bahia de PPP na área de construção, não, mas de prestação de serviço de manutenção de um grande hospital ali na região metropolitana de Salvador. Nessa área também, o município de Belo Horizonte acabou de firmar esses dias, um contrato de PPP. Nessa modalidade, o particular realiza os investimentos, constrói o hospital, presta depois os serviços, não os serviços médicos, nesse caso do município de Belo Horizonte, mas os serviços de hotelaria, de manutenção daquela infraestrutura, e o município paga mensalmente, a partir do momento em que a infraestrutura lhe for entregue, paga mensalmente por uma contraprestação por essa prestação de serviços que ele realiza. O município de São Paulo também tem uma licitação em curso envolvendo quase 10 hospitais e centros de saúde. É uma licitação bastante grande, mas aqui no município de São Paulo ainda é uma... Para a gente entender, então, naquele caso que você citou de Belo Horizonte, é positivo para o Estado que não tem a necessidade de utilizar recurso público para a construção daquele hospital, né? Ele só vai pagar a partir do momento que aquela infraestrutura estiver pronta. É positivo para a iniciativa privada porque ela investe e tem a garantia de um contrato, digamos, onde o poder público vai pagar um aluguel pelaquela infraestrutura. Essa mais ou menos o desenho. Para o poder público é muito vantajoso por vários motivos. Porque ele não se endivida diretamente, né? Então não há um adensamento, um crescimento do endividamento público direto, né? Segundo, ao particular são transferidos riscos que num modelo tradicional de gestão, por exemplo, de um hospital, ou de um aterro sanitário, ou de uma estação de tratamento de esgotos, teriam que ser concentrados nas mãos do poder público. Ele está transferindo riscos para o particular. Isso, no fundo, tem um custo e gera um benefício para o poder público. E, por fim, esses contratos eles tendem a melhorar a qualidade do gasto público realizado, porque explicitamente nesse contrato vêm fixados parâmetros de qualidade, parâmetros de gestão que facilitam a cobrança pela qualidade do serviço prestado. É algo já provado pelo costume, pela prática que a vida em outros países e também ainda a incipiente prática da vida no Brasil, que o poder público ele é muito melhor no controle do que na execução direta. Até porque o poder público na execução direta tem aquela questão, licitação, os processos são demorados,
favorecem as questões de corrupção, de superfaturamento, etc e tal. Quando você é transferido essa execução para a iniciativa privada, normalmente ela é mais eficiente, mais rápida e melhor também. O poder público tem uma vocação ótima para o controle, para controlar os outros, né? Não tem uma vocação ótima para o autocontrole, né? Embora essa seja uma das missões dele, a performance dele no autocontrole não é tão boa quanto no controle externo. Então é isso que ocorre. É uma tentativa de tornar esses serviços mais eficientes a partir dessa ótica. Essa questão da licitação, do concurso público, por vezes da corrupção, tem que entender o seguinte: o poder público ele é uma grande corporação, né? Se a gente comparasse os órgãos públicos, os grandes municípios, os estados, a União Federal com as grandes empresas, se tudo fosse comparado a uma empresa, as empresas também são corporações, a gente poderia dizer que essas corporações públicas são as maiores corporações que existem no país em atuação. Grandes corporações têm grandes problemas de organização. Da mesma maneira que a Coca-Cola e a IBM têm grandes problemas de organização, o poder público também tem grandes problemas de organização. Então é sempre melhor, isso é uma prática saudável também no âmbito das grandes corporações empresariais, se concentrar nas atividades que estejam no seu DNA, que façam aquelas atividades que você empreende melhor. O famoso core business. No core business. E terceirizar as atividades que você vai controlar. Você controla bem, mas não precisa prestar diretamente. Elas vão ser prestadas com mais eficiência fora da corporação. Principalmente quando, como você bem falou, você consegue colocar parâmetros de qualidade, né, no contrato, então você realmente consegue controlar melhor. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens dos contratos de PPP. Quer dizer, ao lado de levar o risco, parte do risco das atividades para a iniciativa privada, fixar parâmetros claros de qualidade e exigir esses parâmetros de qualidade, até a legislação brasileira possibilita que a remuneração do privado ela varie segundo o atingimento dessas metas de qualidade. Então, o sujeito não prestou num determinado mês, num determinado período, no semestre, no trimestre, o serviço com aquele grau de qualidade, a remuneração dele vai reduzir, vai cair em função da má performance. Se ele foi ótimo, então ele vai receber a remuneração. Existe essa variabilidade de remuneração conforme metas de qualidade? Existe. Cada contrato em cada setor, no setor de educação, por exemplo, construção e manutenção de escolas, esses parâmetros vão ser diferentes do setor de saúde, construção e manutenção de hospitais. Vai ser diferente do setor de limpeza pública, coleta, destinação final de resíduos sólidos e assim por diante. Em cada contrato você vai ter parâmetros diferentes de qualidade, mas é importante que todos os contratos tenham esses parâmetros de qualidade, porque é aí que você vai conquistar a melhoria do emprego do recurso público, né? Nós estamos entrevistando hoje aqui Marcos Augusto Pérez com o tema PPPs e concessões, soluções para concretizar o Brasil como país do futuro. E eu vou agora chamar o Caetano aqui para saber dos internautas, da participação do pessoal. Bom, olha só, Gilberto, tem algumas pessoas participando, por exemplo, o engenheiro Carlos, o paulistano, o Milton, que estão aqui no chat, mandaram algumas perguntas. Eu vou fazer a primeira aqui do engenheiro Carlos, mas lembrando que eu também estou de olho aqui no Twitter, então, para quem estiver assistindo, mas não estiver conectado no chat da UTV, é outra maneira de participar, é Urban_Systems, o nosso Twitter, então pode ficar à vontade para participar por essa ferramenta também. E Marcos, a primeira pergunta que eu separei veio do engenheiro Carlos, uma pergunta super curta, que é a seguinte: ele quer saber o que tem impedido as PPPs. Projetos. Primeiro, eu enxergo de outra maneira, né? Eu não acho que tem nada impedindo as PPPs. Eu acho que as PPPs estão começando com um fôlego muito grande e há muitos projetos em gestação. Agora, o processo de realização de uma PPP é um processo razoavelmente longo.
como é feito um grande planejamento dessa prestação de serviços, a maturação desses contratos, por vezes, é um pouco mais demorada. É difícil que você modele, como a gente vulgarmente chama aí no mercado, modele ou desenhe uma PPP num período de espaço de menos de um ano. É muito difícil, né? Por quê? Porque tem estudos que precisam ser feitos com muita acuidade, que demoram para ser feitos, porque existem levantamentos de mercado que têm que ser feitos para verificar a viabilidade daquele empreendimento, a viabilidade econômica daquele empreendimento, se há realmente demanda ou não há demanda, se há necessidade do poder público aportar alguma coisa na modalidade PPP ou não aportar nada, e eu migro então para um modelo de concessão comum. E há estudos jurídicos e escolhas políticas importantes a serem feitas nesse período de estudos. É muito importante que a administração pública e os particulares eles utilizem bem esse período de estudos. Quanto mais se planeja um contrato de PPP, mais êxito você terá no curso dele. Todo mundo, obviamente, tem pressa. A população tem pressa que os serviços sejam modernizados, que os serviços sejam implantados, que os serviços sejam prestados. O poder público tem muita pressa, até porque os administradores públicos hoje, eles querem mostrar serviço, eles já atinaram para o fato de que o período entre uma eleição e outra é muito curto para a realização de obras e de empreendimentos realmente de fôlego. Então eles querem que as coisas sejam feitas de maneira muito rápida para mostrar resultado para a população, mas é necessário ter paciência. Esses estudos eles demoram, não são simples, e a prova no sentido de que com melhores estudos, mais êxito eu obtenho na PPP e na concessão. Então demora um pouco, é um processo demorado, mas é um processo que tem se desenrolado em diferentes estados, em diferentes municípios. A União Federal tem já licitado rodovias nessa modalidade, agora vai licitar os aeroportos nessa modalidade, já acabou de licitar um aeroporto experimentalmente, deu muito certo. Então as coisas vão acontecer, estão acontecendo e vão acontecer. Então eu tenho duas perguntas para você aqui, que estava aqui para te fazer. A primeira pergunta é o seguinte: você falou, principalmente em relação aos estrangeiros, que eles estão no momento, né, ainda de observação, de análise, e o capital nacional, por exemplo, já está mais ativo nessa questão, ou pelo menos as empresas, talvez estrangeiras, que já estão instaladas no Brasil. O cipoal jurídico, a complexidade da legislação brasileira é um fator que assusta? Olha, a legislação brasileira, no aspecto da regulação das parcerias público-privadas e da concessão, é a mais evoluída da América Latina. Não há nenhum país da América Latina, nem o México, nem o Chile, tão decantado em prosa e verso aí pela imprensa. Ninguém tem uma legislação tão boa, tão moderna quanto a legislação brasileira. O problema maior da legislação brasileira, esse cipoal referido por você, ele existe mesmo na área tributária. Eu tenho, ao longo do tempo, aí, recebido algumas empresas estrangeiras, tentado explicar como é fazer negócios no Brasil. E trabalhista também, né? A legislação trabalhista ainda é mais simples. Agora, explicar para empresas estrangeiras a legislação